Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Você que não é inscrito no canal, que você se inscreva, que você possa compartilhar e também convidar pessoas a se inscreverem no canal, para que a gente aí possa estar formando a nossa corrente do bem, a nossa corrente de esperança, para que outras pessoas possam conhecer essas lições maravilhosas que estamos tendo, principalmente nesse trimestre, né? Onde vem falando sobre a vida, a morte e a eternidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre morte em um mundo de pecado. Na lição número 1, nós vimos ali a questão da rebelião em um mundo perfeito. Como surgiu o mal, né? Nós vimos ali que através da queda, né, de um anjo chamado Lúcifer, né, que acabou ali, basicamente no coração desse anjo, de forma misteriosa, surgiu ali o mal, né, o pecado. E ele conseguiu ali, através de seus enganos, né, trazer e convencer uma terça parte dos anjos para a Terra, né? O livro A História da Redenção vem falando que ele tentou outros mundos, porém não obteve sucesso e, infelizmente, né, no nosso planeta aqui ele acabou tendo. Vamos ler o verso áureo que diz o seguinte: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Veja que por causa de um erro de um só homem, né, Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e veio como consequência a morte, né? E eu gostaria de destacar alguns pontos aqui que a lição vem trazendo. Primeiramente, Jesus, ele foi o agente da criação. Isso está ali em Colossenses capítulo 1, versículo 16, João capítulo 1, versículo 1 a 3 também. E a lição vem trazendo, né, que Satanás, ele sentiu inveja, ciúmes de Jesus pela posição que Jesus tinha, né? E no livro A História da Redenção, vem falando claramente isso. Jesus, basicamente, ali que colocou a mão na massa ali, para a criação, né? Criação do mundo, do universo. E você vê claramente que Satanás, ele sentiu inveja, ele sentia ciúmes da posição que Jesus ocupava. Porque Satanás, basicamente, era o quarto no céu, né? Vinha a divindade e depois, abaixo da divindade, abaixo de Cristo, tinha Satanás, que ele era um anjo querubim, ele era um anjo diferenciado porque ele tinha uma posição elevada. E através dessa posição elevada, o livro A História da Redenção vem trazendo que a divindade se reuniu ali para a criação da terra, né? E como Satanás não foi convidado, ele acabou sentindo inveja, ciúmes, né? E ele achava que deveria ter a mesma prioridade, as mesmas oportunidades, né, que Jesus. Né? E por causa disso, surgiu então uma rebelião em um mundo perfeito, como nós vimos na lição número 1. E Satanás, ali, o livro A História da Redenção, vem trazendo um cenário, né, mostrando o que aconteceu realmente. Não só a história da redenção, mas o livro Patriarcas e Profetas, vem mostrando ali que Satanás ele tentou outros mundos, né? E não teve sucesso, então o único planeta que ele teve sucesso, que ele conseguiu enganar, foi Adão e Eva, né? E ele fez isso justamente porque ele acreditava que se ele fizesse Adão e Eva pecarem, ele também teria agora direito à misericórdia. E quando Adão pecou, ele entregou basicamente o governo desse mundo para Satanás. Basicamente, se nós lermos lá em Apocalipse, no capítulo 5, você vê lá que é mostrado ali que depois que Jesus ele morreu na cruz, ele foi assunto ao céu. E ele então, através da morte na cruz, ele comprou novamente para Deus o nosso planeta. E também a lição, ela vem mostrando que a lei de Deus ela é eterna. Ela já existia
muito antes do nosso planeta existir. Você vê lá que Jesus citou que Satanás foi homicida desde o começo. Ele é o pai da mentira. Então, desde muito antes de Adão e Eva, já existia a lei de Deus. Muito antes da questão de ter judeus, de ter outros povos, já existia a lei de Deus, porque ela é eterna, justa e boa. E você vê aqui, a lição vem trazendo também, a questão do livre-arbítrio. Deus, ele não criou robôs. Ele cria criaturas, seres humanos, que tenham o poder de escolha. O poder de escolher, o livre-arbítrio, como diz o nome. É o poder que você tem de escolher. E o ser humano, ele não foi criado para ser um robô. Ele não foi criado para fazer as coisas, digamos, de forma programada, robótica, sistemática. Não. Deus criou o ser humano, assim como todas as criaturas, com o poder de escolha. E a gente vê aqui, ao longo da lição, que Satanás, ele só basicamente inverteu um ponto que Deus havia falado. Que Deus falou assim: de toda árvore do jardim que você comer livremente, né? Deus falando para Adão e Eva, dando uma instrução, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. No dia em que dela comer, você certamente morrerá. E você vê que o inimigo, ele só colocou uma palavra: certamente não morrerá. E você vê que Eva, ela foi pela lógica humana, pela razão humana. E a razão e a lógica humana nem sempre são seguras, porque a Bíblia, ela vem falando que o nosso coração, e quando a Bíblia fala de coração, vem falando da nossa mente, que o nosso coração, ele é enganoso, ele é a fonte de todas as impurezas. E você vê que, assim como hoje em dia, naquele momento, a palavra de Deus, o que Deus falou, parecia ser ilógico. Você vê, basicamente, eu imagino que Eva via a serpente na árvore, comendo do fruto e não acontecia nada. Ela pensou: poxa, mas se a serpente não morreu, então eu também não vou morrer. Aí Satanás, ele colocou que, basicamente, ele contradisse a declaração de Deus, né? Colocando: é certo que vocês não morrerão. Vê que ele acrescentou só uma palavrinha. E amigos, a Bíblia, ela é a nossa única segurança. A única forma de nós estarmos seguros contra todos os enganos é nós tendo a palavra de Deus como nossa única regra de fé, nossa única segurança. Tu vê, Satanás, ele basicamente generalizou a proibição que Deus havia dado. Porque ele falou assim, ó: é verdade que Deus disse? Ele já colocou uma dúvida no início da frase. Não comam do fruto de nenhuma árvore da árvore do jardim? Ele só falou assim: é verdade que Deus disse isso? Ele já coloca uma dúvida. Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Aí Eva começou um contra-argumento, que a proibição se referia apenas àquela árvore específica, pois se alguma vez comessem dela ou tocassem, morreriam. Aí Satanás basicamente contradisse, falando que certamente não morreriam. Aí depois acusou ainda Deus de privar Adão e Eva de um conhecimento. Ele falando: Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Veja só que astuto. Primeiro, Satanás generalizou a proibição de Deus. Depois ele contradisse e, por fim, ele acusou Deus de basicamente privar Adão e Eva
de obter mais conhecimento, de ficarem mais ainda elevados os conhecimentos. E não é isso que acontece hoje em dia? Direto a ciência invalidando, tentando invalidar a palavra de Deus. E tem uma parte, sim, irmãos, da ciência que é boa, que ela estuda realmente, e é comprovado muitas vezes a veracidade de muitas coisas que a Bíblia fala. Mas existe a ciência que ela prega totalmente contrária à Bíblia. Sabe? E você vê ali que essa mentira de certamente vocês não morrerão, que teve ali que surgiu essa, eu não digo teologia, eu digo teoria da imortalidade da alma. Você vê isso ao longo do tempo. Muitas religiões e filosofias antigas vêm vindo isso aí. Depois você vê a questão ali basicamente a Grécia com Platão, Aristóteles, Sócrates. E você vê essa mentira ao longo do tempo. Hoje em dia, em seriados, em novelas, você vê essa mentira maquiada como se fosse algo bom, fosse algo maravilhoso. Né? Para você ter ideia, no Egito, eles acreditavam que eles faziam aquelas pirâmides cheias de níveis por dentro, onde ficava basicamente a tumba dos faraós, né? E tinha várias tipo assim, caminhos dentro da tumba, porque eles acreditavam que o faraó era um deus e que ele, basicamente, à noite ele sairia ali por dentro da pirâmide para caminhar, tudo, e que a pirâmide era um portal de acesso para, né, outro mundo. E você vê como essa mentira, ela, basicamente, hoje em dia ainda, ela segue sendo cada dia mais pregada, cada dia ela ganha mais ênfase. E por último, a gente sabe que vai ser um dos grandes enganos dos últimos tempos, dos fins dos tempos, né? Porque o livro Grande Conflito, até você que está ouvindo que não é inscrito no canal ainda, o livro Grande Conflito vem falando sobre isso, que será uma das partes principais do grande engano dos últimos dias. Você vê que existem vários textos. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, fala que os mortos não sabem de nada. E quando uma pessoa morre, ciúme, inveja, dor, tudo isso termina. Eles não têm parte nenhuma com o que acontece debaixo do sol. Ou seja, quando os mortos morrem, eles morrem mesmo. Porque o ser humano, ele é uma alma vivente. Ou seja, o ser humano é uma alma. Eu que estou aqui falando para você, eu sou uma alma vivente. Eu não tenho uma entidade que, se eu morrer algum dia, vai sair do meu corpo. Não. Deus, ele nos dá o fôlego, que nos dá a vida. O fôlego de vida, e nós nos tornamos uma alma vivente. O ser humano completo é uma alma vivente. E você vê aqui alguns versos, vou citar aqui para você. Salmo 115, 17, João capítulo 5, versículo 28 e 29, Salmo 146, versículo 4, Mateus 10, 28, 1 Coríntios 15, 51 a 58. Você vê ali que é uma teoria satânica, essa ideia que você tem uma alma imortal. Isso é a maior mentira já contada por Satanás, desde o Éden. E no nosso mundo moderno, através de livros, filmes, propagandas e às vezes até nas escolas mesmo, em livros, entre aspas, acadêmicos, vem apresentando essa ideia de uma alma imortal, de uma concepção, uma separação entre o corpo, uma entidade. Né? E nós vemos pela Bíblia que nós somos uma alma vivente. O ser humano é uma alma vivente. Até algumas ideias do Antigo Testamento. Tinha tantas almas, tinha tantos anciãos. Quando a gente vê essas falas, está se referindo a pessoas. Lá tinha tantas pessoas. Lá tinha tantos anciãos, tantas pessoas.
a cultura, o costume de chamar as pessoas de alma, de ancião, são alguns dos costumes bíblicos. E você vê as consequências do pecado. A primeira consequência foi o medo. A gente pode dizer ali uma teofobia, né? Um medo de Deus, foi o primeiro. Você vê ali que depois que eles caíram, já começaram a sentir, já do ponto de vista físico, já suavam, sentiam dor e por fim morreriam. E de uma, basicamente, perspectiva ecológica, você vê que já começou a desbotar as flores, cair as folhas, crescer espinhos, as roseiras, você vê que os animais também começaram a se matar. E já Adão e Eva já perceberam que o Jardim do Éden, ele já não era mais um lugar bonito e agradável como eles costumavam ver, né? Eles viram as flores murchar, cair folha, os primeiros sinais da decadência. E o livro ali, Patriarcas e Profetas, página 37 e 38, diz que Adão e sua companheira, Adão e Eva, choraram mais profundamente do que as pessoas costumam chorar pelos mortos. Você vê uma tristeza profunda. E agora, Adão, através do trabalho, ele comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. A queda ela trouxe consequências trágicas para a humanidade, como a morte. Como Deus diz, toda alma que pecar essa morrerá. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, você já tem ali a primeira promessa messiânica. Jesus iria pagar o preço. Meu amigo, se nós tivéssemos uma alma imortal, como essa grande mentira que Satanás contou, Jesus não precisaria vir. Porque se as pessoas morrem e já vão para o céu, por que ele veio morrer? Quando eu falo que eu tenho uma alma imortal, eu estou dizendo que não existiu pecado, eu estou dizendo que eu não preciso de um salvador, porque se eu já vou para o céu, quando acabou, ou vou para o purgatório, enfim. Eu estou dizendo, na prática, que eu não preciso de um salvador. E nós, irmãos, essa teoria, que eu digo, da imortalidade da alma, que não tem base nenhuma, você vê textos, aqui como vem falando, em 1 Coríntios 15, versículos 51 a 58, até quero convidar você, pega a sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 58, pega lá a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 58. Vamos ler juntos o que esse texto vem falando. 1 Coríntios 15, 51 ao 58. A palavra de Deus, ela fala assim, ó. Deixa eu só abrir aqui. Vem falando o seguinte. Paulo falando, né? Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ou seja, meu amigo, o que o texto aqui está dizendo para mim e para você é que ninguém recebe a recompensa logo após a morte. Esse ensino bíblico que a pessoa morreu e já vai para o céu é um ensino satânico, é uma mentira, desde o Éden. Olha só esse texto de 1 a Tessalonicenses 4. Vamos ler ali o versículo 13 em diante. 1 Tessalonicenses, mais uma carta de Paulo,
versículo 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Veja, novamente, a Bíblia fazendo menção basicamente à morte como se fosse um sono. E Jesus comparou isso lá em João capítulo 11, lá na morte de Lázaro. E fala o seguinte: pois se cremos que Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E fala no versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Veja, meu querido, aqui fala claramente que eu e você só teremos a recompensa quando Jesus voltar. E para você que é católico, que está acompanhando, com todo o respeito, todo o povo de Deus, com exceção de Elias, Moisés, com exceção ali também daqueles que quando Jesus ressuscitou, foram juntos com Jesus para o céu, nenhuma pessoa mais foi para o céu. Você vê Moisés representando aqueles que vão morrer e ressuscitar quando Jesus voltar. E você vê Elias, que ele foi basicamente transladado sem ver a morte. Ele não passou pela morte. Aí você vê basicamente lá em Apocalipse, capítulo 4, os 24 anciãos, que são pessoas que muitos teólogos, muitos eruditos confirmam que são basicamente aquelas pessoas que, quando Jesus ali ressuscitou, quando teve o tremor de terra ali por causa da morte, muitas pessoas já saíram do sepulcro, transformados, santos, e apareceram à cidade já dando testemunho da ressurreição. Então, essas pessoas estão no céu, realmente. Mas foi ressuscitado o corpo, não foi uma alma que foi para o céu. E Jesus ali, a maior prova é a de Jesus quando ele ressuscitou. Que ele não foi uma alma para o céu, ele ressuscitou o corpo mesmo. É assim que vai acontecer quando ele voltar. Aqueles que creram nele, aqueles que entregaram a vida ao Senhor, eles ressuscitarão o corpo. Não haverá um espírito que vai descer do céu. Você quer ver uma analogia? Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, isso está lá em João 11, você vê algo muito interessante se você prestar atenção. João 11. Eu quero convidar você a abrir também a sua Bíblia. João 11, lá, abra sua Bíblia lá. João capítulo 11, Novo Testamento, um dos quatro evangelhos. João 11, aqui vem falando já o título, a ressurreição de Lázaro. Lázaro que era um amigo de Jesus. Aí você vê o seguinte, Jesus ele perguntou para elas, para as mulheres, onde é que foi sepultado Lázaro, Aí Jesus ele falou, tirai a pedra, no versículo 39. Ali no versículo 43 do capítulo 11, Jesus falou o seguinte, Lázaro, vem para fora. Ou seja, Jesus ele não falou assim, Lázaro, desce do céu e vem aqui agora, entra no corpo. Não, ele falou, Lázaro, vem para fora. Por quê? Porque Lázaro estava morto. Jesus falou claramente, se você ler o contexto todo ali, que Lázaro realmente estava dormindo, estava morto. Ou seja, não tinha nenhuma consciência.
E esse, irmãos, vai ser um dos maiores enganos dos últimos tempos. Essa teoria da imortalidade da alma, que eu chamo, que o diabo apresenta como se fosse algo muito bonito nos livros, nos filmes, nas séries que são apresentadas, que mostram algo como se fosse algo maravilhoso. Mas não é, irmãos. A Bíblia, ela apresenta um cenário muito mais lindo que essa teoria da imortalidade da alma. Ela apresenta claramente que Jesus voltará. Aí sim os justos terão a recompensa. Os que creram em Jesus, os que acreditaram, os que morreram na promessa, ressuscitarão, serão transformados no abrir e fechar de olhos, irão com Cristo, e aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo, eles serão também transformados em vida e serão levados para o encontro com o Senhor nos ares, ali como fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ali ao 18. Ali em 1 Coríntios 15, 51 também, ao 56. Vem falando sobre esse cenário, essa ideia que a Bíblia traz da morte e ressurreição. Eu quero falar para você, meu amigo, nós precisamos ser cristãos bíblicos. E o nosso Deus, como diz um escritor chamado Charles Spurgeon, ele fala o seguinte: como eu poderei duvidar de um Deus que tem Gênesis 1 no seu currículo? Irmãos, nós não podemos duvidar. Eu quero convidar você a compartilhar esse estudo, essa breve recapitulação com seus amigos, com seus contatos, para estudarmos juntos esse assunto que fala sobre morte e ressurreição. É um assunto importante, é um dos enganos dos últimos dias. Nós precisamos levar esperança para as pessoas, a esperança do breve retorno de Jesus. Quando Ele sim ressuscitará as pessoas, haverá um encontro entre várias famílias, aqueles que acreditaram, que confiaram e que buscaram o Senhor, ressuscitarão e serão, enfim, transformados e serão basicamente assuntos ao céu, ao encontro com o Senhor nos ares. Essa é a ideia, meu amigo, que Deus traz da morte e a questão da promessa da ressurreição. A promessa messiânica que foi feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15 e 21, vai se cumprir quando Jesus voltar. E todos os mortos, desde Gênesis ao Apocalipse, isso inclui os apóstolos, Maria, inclui os discípulos de Jesus, todas as pessoas que morreram, exceto aquelas que Moisés, Elias, Enoque também, os 24 anciãos, todas essas pessoas, elas estão no céu, mas tirando elas, essas exceções, desde o Gênesis ao Apocalipse, todas as pessoas estão dormindo, descansando e aguardando a ressurreição. Então vamos recapitular. Quem está no céu hoje? Elias, Enoque, Moisés, os 24 anciãos, que são aquelas pessoas que foram levados como um troféu, ressuscitaram com aquele tremor de terra que houve, e foram à cidade, Jerusalém, dar testemunho da ressurreição, foram levados como troféu de Jesus, já as primícias, os troféus ao céu. Estão lá os 24 anciãos apresentados em Apocalipse capítulo 4, onde você vê o trono de Deus, os 24 anciãos, vê os anjos também, e você tem ali um cenário de louvor. Tirando essas pessoas, todas as pessoas que morreram desde Gênesis ao Apocalipse estão descansando e elas estão aguardando para receber a recompensa, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. E nós precisamos, irmãos, acreditar no que a palavra de Deus fala, não em filosofias humanas,
não em concepções humanas, mas na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Não ou assim eu acho, ou assim eu penso, ou assim eu quero. O assim diz o Senhor. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que a gente possa aí aumentar a nossa corrente do bem e também estudar e meditar essa lição desse trimestre que é maravilhosa, fantástica. Um grande abraço para você e até um próximo vídeo. Fique com Deus.